Então, gente, a nossa gravação já começou. Nossa aula de revisão, né? Ela vai ter aquele mesmo formato das nossas aulas anteriores, só que o foco agora, né, é nos preparar para a prova da quinta-feira, rever conteúdos, né, que a gente viu aí durante a disciplina, da aula 1 até a aula 8. Tá? Claro, né, depois da nossa aula ao vivo, o vídeo que é gravado é disponibilizado para vocês ali na barra atividades do Classroom, no tópico vídeos, né, das aulas ao vivo, e os slides da mesma forma, né? Depois é disponibilizado para vocês também na barra atividades, no tópico slides das aulas. Então já está ali, né? No tópico slides, os slides da aula 1 a 8. No tópico vídeos está lá os vídeos, né? Da aula 1 a 8 também. Além disso, vocês têm ali no Classroom, né, disponível os exercícios que fez em cada uma das aulas anteriores, né? Para rever, refazer. Quem quiser estudar ali pelos exercícios, também é uma outra fonte de estudo. Claro, relembrando sempre que o material mais completo, né, a fonte, né, de todo o conteúdo da disciplina de vocês é sempre a apostila, né? Muita atenção em relação a isso, porque na hora de fazer uma avaliativa, na hora de fazer uma prova, uma substituição, né? Onde é que qual é a minha fonte principal para pesquisar, né? Uma resposta, um conteúdo, é sempre na apostila, tá? Como é de praxe, né? A gente sempre fala do calendário, né? Em todas as aulas, porque é muito comum, alguma coisa acaba passando, né? E alguém fica com alguma dúvida, né, ou esquece, né? Então, no início de cada uma das nossas aulas, a gente sempre falou do calendário, e sempre falou do processo avaliativo, e sempre falou das datas, dos prazos, sempre falou do guia do aluno, enfim. Né? Justamente para ninguém esquecer, né, de seguir esse passo a passo, porque, principalmente, né, em relação às avaliativas que são configuradas, né? Lá, a escola que configura as avaliativas no Moodle, configura a prova lá, e eles que determinam o horário, né, determinam o tempo para a realização das atividades, as datas, né, isso, né, como professor, eu não tenho acesso à configuração do sistema, né, da escola, então lá está configurado, e é naqueles prazos, né, conforme a gente tem repetido em todas as aulas, que acontece o processo avaliativo. Tá? Então vamos relembrar aí o nosso processo avaliativo. Em relação à primeira semana, 20 e 22 do 4, aula 1 e 2, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa no Moodle, né? Sempre lembrando que o Moodle é o sistema da escola, está lá configurado pela escola, uma avaliativa para vocês fazerem naquela primeira semana, valendo um ponto, prazo, como sempre, no guia do aluno. Inclusive no contrato pedagógico, no vídeo, eu o guia do aluno, mostrei lá o guia do aluno para vocês. Vocês devem seguir aquelas datas, aqueles horários estabelecidos para cada atividade avaliativa. Então, cada atividade avaliativa não tem um prazo, né? Não é um dia só para fazer, né? As avaliativas da N1 abrem uma data, fecham numa data futura, então tem alguns dias para fazer, né? Mas tem que fazer naqueles dias, conforme está configurado pela escola, tá? No dia 27 do 4 e 29 do 4, nós tivemos aula 3 e 4, vocês ficaram com a atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle, então, dentro da semana 2, da disciplina de produção de materiais, valendo um ponto, prazo previsto no guia do aluno, né? Então, ela abriu lá num dia, ficou vários dias abertos e fechou numa determinada data, né? Na semana 3, 4 do 5 e 6 do 5, tivemos aula 5 e 6, vocês ficaram com o compromisso de fazer lá na semana 3, dentro do Moodle, né, que é o sistema da escola, a avaliativa 3. Valendo também um ponto, conforme prazo estabelecido no guia do aluno. 11 do 5 e 13 do 5, semana passada, nós tivemos aí a aula 7 e 8, e vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 4 no Moodle, valendo um ponto, dentro da semana 4. Conforme o prazo estabelecido no guia do aluno. Tá? A avaliativa 4, ela ficou aberta vários dias, né? Mais ou menos uma semana, né? Abriu, e aí ficou aberta lá uma semana e fechou. Né? Então não é um dia só para fazer, né? Cada uma das avaliativas, elas ficam vários dias abertos. Né? As avaliativas da N1 são assim, né? Conforme o prazo que está lá no guia do aluno, falamos isso no contrato pedagógico. E em cada uma dessas datas aqui, de cada uma das aulas, eu abri o calendário e falei isso. Exatamente isso.
para que todos, né, tivessem ciência, ninguém esquecesse, ninguém deixasse de fazer. Tá? Então, lá no dia 20/4, a gente falou desse calendário. 22/4, falamos desse calendário. 27/4, falamos desse calendário. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avisos, né? 8 vezes, 8 aulas que a gente teve, 8 vezes eu abri o calendário e falei exatamente a mesma coisa que a gente está agora. Tá? Com a perspectiva aí, a gente tem o maior percentual possível, né? De todo mundo fazendo as suas atividades avaliativas para ter um sucesso, né? E ter uma boa média na N1, tá? Exemplo aí, vimos há pouco, né? O Matheus estava confirmando as notas que ele tirou nas avaliativas da N1, mais o trabalho, né? O Matheus ficou ali, como a gente viu, uma excelente nota na N1, né, Matheus? Ficou com 9,8, né? Excelente. Fez todas as avaliativas, fez o seu trabalho disciplinar, entregou, e já tem 9,8, né? Quando for fazer a prova da N2, né? Com certeza vai tirar também uma excelente nota e vai ficar com uma média excelente. Isso é o que eu desejo para todos vocês, né? Então, não foi por acaso que eu avisei, né, em cada uma das aulas, relembrando insistentemente todas as vezes, né, para vocês não esquecerem e ficarem com uma boa pontuação. Como disse, né, o sistema da escola, né, fechou nos prazos previstos, né? Passou do prazo, não tem o que fazer, né? Fechou lá. Né, a configuração é feita pela escola para todas as turmas da mesma disciplina. Então, não é só para a turma de vocês, né? Aqueles prazos que tem lá das atividades avaliativas no Moodle, é para todas as turmas, de todas as filiais, para todos os alunos da escola que estão cursando nesse momento produção e materiais. Certo? Então, fechou para todo mundo, para todas as turmas, de todas as filiais, no dia e horário. Assim como abriu no mesmo dia e horário para todo mundo. Certo? E ficamos também, é claro, né, para fechar a nota da N1, com um compromisso de fazer o trabalho disciplinar, valendo 6 pontos, né, na N1, para fazer e entregar ali no Classroom até o dia 15. O trabalho já foi corrigido, né, sempre que eu corrijo, eu atribuo a nota e depois eu clico lá em devolver. Quando eu clico em devolver, você recebe uma mensagem, né, trabalho devolvido. O que significa? Que foi corrigido, vocês receberam de volta o trabalho, vocês abrem o trabalho, está lá a nota registrada, né, pontuação que vocês tiraram no trabalho. Então é só somar as notas das atividades avaliativas, todas elas já fecharam, né, avaliativa 1, 2, 3 e 4 já fechou, o sistema da escola já fechou, já enviou para o formulário lá as notas de vocês, inclusive vocês sabem, né, abrindo o portal do aluno, vocês já conseguem ver todas as notas da N1 de vocês. Olhando no Classroom, vocês sabem a nota do trabalho, somando elas, já tem a N1 de vocês pronta, tá? Hoje, então, nós temos a nossa revisão, como eu falei antes, a gente vai conversar a respeito, né, do conteúdo da revisão, vai ter intervalo, depois do intervalo chamada, depois da chamada, a gente vai fazer um grande número de exercícios para estar bem preparado para a prova do dia 20/5, que é quinta-feira que vem. Dia 20/5 não tem conexão ao vivo, conforme a gente já falou, e repetimos isso em todas as aulas anteriores, inclusive, né? 20/5 é só a prova. Então, 20/5, antes das 19 horas, é postado ali no portal do aluno as instruções de prova e código. Então, o que isso quer dizer? Todos os detalhes, né, da prova, né, o que eu tenho que fazer, quanto tempo de prova é, vem nas instruções de prova. E o código ali. Vocês vão ler as instruções, copiar o código. Aí vão lá no Moodle, abre a disciplina de produção de materiais, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai estar lá a prova. Clica nela, vai pedir o código, insere o código e depois faz a prova, são 10 questões. E depois de fazer as 10, só depois de fazer as 10, clica em salvar e enviar, ela já vai dar a nota de vocês na N2. A média final é N1 mais N2 divididos por 2. Então é a nota de vocês da N1, né, mais a nota da prova, divide por 2, dá a média. Se ficou na N1 ficou com 10, na N2 ficou com 10, soma as duas dá 20, divide dá 10, média final 10. A média para aprovação mínima é 6, como vocês sabem, né? A gente falou isso já também em todas as aulas. Ficou abaixo de 6, ainda tem solução, né? Que é fazer a prova de substituição, porque abaixo de 6 reprova, então faz a prova de substituição para substituir a menor nota, né? Entre N1 e N2, para tirar a nota suficiente, né, para chegar na média 6. Essa prova de substituição acontece no Moodle no dia 5/6, 5 de junho. Então tem que acessar lá
Produção de materiais, dia 5/6, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e da prova final vai ter a prova de substituição. Clica nela, não tem código, faz as 10 questões, e a prova de substituição substitui a menor nota, né, entre a N1 e a N2, tá? Só vai fazer a substituição quem ficar abaixo da média, é claro. Karen levantou a mão, quer falar, Karen? Levantei. Prof, eu vi agora à noite o meu quadro lá de notas e faltas e ele tá zerado. Se tu não tem nenhuma falta, ficou 0 faltas, né? Mas não tinha que ter a nota da N1? A nota que aparece são as notas das provas, né? Quando tu entra lá, em cada avaliativa tem a nota de cada uma delas, cada uma das avaliativas. A média final só no dia da prova. Não, a média final, Média final sim, da mas... N1, média final da N2. As médias são dadas depois. Que eu falei agora que vocês já sabem qual é a nota de vocês em cada uma das avaliativas e no trabalho. Somando elas, vocês sabem a nota de vocês. Não foi postada ainda, porque a gente não encerrou a disciplina ainda, né? Ok. Tá? Ok, obrigada. Desculpa, tá, professor? É que caiu a luz aqui. Eu tive que acessar em outra forma. Certo, tranquilo, Cláudio. Pessoal, eu sei que esse calendário aqui, a gente já falou tantas e tantas vezes, né? Mas pode ser que tenha uma nova, uma dúvida nova, uma coisa que surgiu do momento, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o nosso calendário, o processo avaliativo? Todo mundo entendeu? Consegue, abre o portal do aluno, acessa o Moodle, vê lá qual é a nota avaliativa 1, 2, 3 e 4, abre o Classroom, vê qual é a nota do trabalho, soma, sabe a sua média da N1. Isso aí ficou claro? Foi o mesmo exemplo que a gente conversou com o Matheus antes, né? Muito bem, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida aí a respeito do nosso processo avaliativo, vamos à nossa revisão, né? Nossa revisão ela para ser algo bem direto, tá? Então vai ser um conteúdo bem focalizado e a ideia é que sobre mais tempo, né? Para a gente fazer as nossas atividades de revisão na segunda parte da aula, tá? O Matheus está falando no chat onde ver lá as notas. Legal, Matheus. O indicativo aí. Ô, Luciano, Sim. eu acho que eu já te perguntei isso para ti, tu respondeu, eu esqueci, desculpa de perguntar de novo. Até quando sai a nota final? Nota final depois do dia da prova. Preciso das notas de vocês da prova para poder fazer as médias. Tá, então lá para ele sexta e sábado, então. Eu gosto, na medida do possível, de postar na mesma noite. Vai depender, é claro, né? Se todo mundo conseguir fazer a prova cedo, eu consigo pegar as notas e fechar todas as médias e já pular todas as médias com antecedência. Claro, se ficar o pessoal acaba ficando para fazer a prova mais para o final da noite, eu não consigo fechar no mesmo turno, aí vai ficar para sexta, sábado. Mas na mesma semana, tá? De preferência até na mesma noite eu tento fechar as médias e já postar as médias finais para vocês. Tá, Matheus? Tá bom, obrigado. Legal. Se o pessoal fica bastante ansioso, eu também não gosto que vocês vão dormir sem saber a média final. Ninguém ficar com insônia. Aí eu tento fechar sempre no mesmo turno. Muito bem, gente. Então vamos à nossa revisão. Vamos abordar aí diversos pontos da aula 1 até a aula 8, mas com foco em especial para nos preparar para essa prova. Repito, reafirmo aqui, a segunda parte da aula com os exercícios é muito importante,
Hoje, mais importante ainda, na hora de fazer aqueles exercícios na segunda parte da aula, peço muita atenção a vocês, façam como se fosse a prova. Ninguém chuta nenhuma alternativa, ninguém responde por achar que é. Então, acho que a certa é essa, não tem certeza? Pesquisa na apostila, pesquisa nos slides e marca com certeza, né, sabendo, né, que é aquela resposta. Tá? Então, ninguém marca uma resposta porque acha que é, ou eu não sei nenhuma delas, mas a mais provável, vai no chute, né? Não façam isso, já façam os exercícios de revisão hoje, pensando, vocês estão se exercitando para aquilo que será a prova na quinta. É o melhor caminho para vocês estarem mais preparados, tá? Sem chutar aí as alternativas. Mas então vamos começar o conteúdo da nossa revisão. Bom, durante as nossas aulas, além ali da função produção, a gente viu a função administração de materiais, e dentro dessas funções, nós tínhamos ali 5 delas, né? Programação, compras, armazenamento, gestão e controle de estoque, distribuição e transporte. Dentre elas, eu vou destacar, então, para a nossa revisão, função compras, tá? É uma das mais importantes, né? Ela se relaciona com diversas áreas, sejam internas ou externas, né? Externamente com fornecedores, né? Entre outros, e internamente, né, com setores de produção, com setor de PCP, é claro, sempre com vistas a atender, suprir processo dos materiais necessários ao atendimento do cliente final, porque é o produto ou serviço prestado para o cliente que vai gerar o quê? A receita de vendas, né? Ele elemento essencial que gera o lucro, a lucratividade, né? Então, a função compras é essa comunicação para comprar matéria-prima, né? A ordem de compra que gera o primeiro passo que movimenta a função compras. Tá? Então, a ordem de compra vai movimentar essa área, esse departamento, né? Ele vai, então, a partir daí, claro, recebe essa comunicação de compra, né? A ordem de compra provocado pelo PCP, né? Que verificou o estoque, né? Verificou a necessidade de produção e da diferença entre aquilo que precisa produzir e aquilo que já tem no estoque, né? Tem o que falta. O que falta é material para produzir. Então, a ordem de compra é encaminhada ao setor de compras que vai se mobilizar, né, para realizar todas as comunicações aí com os fornecedores a fim de colocar esse material a tempo, né, na quantidade, na qualidade necessária para fazer o processo de produção acontecer. Então, a primeira coisa aí a destacar na nossa revisão é a função compras e o aspecto da ordem de compra, né, como uma comunicação para comprar matéria-prima. Pessoal, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta durante a revisão, participem também pelo chat ou ao vivo, tá? Outra coisa a destacar, gente, na nossa revisão, é a relação, né, entre o sistema de produção e o layout, o arranjo físico. A gente já viu que cada sistema de produção vai ter o seu plano próprio, né, de produção, seu layout e a previsibilidade. Mas, em especial, vamos destacar aqui a relação sistema produtivo com layout. Então, a produção por encomenda, né, tem uma característica de que o produto fica, né, estanque, né, fica fixo, né, imóvel, né, e máquinas, os equipamentos, as pessoas é que vão se movimentar ao redor do produto. Então, vamos pensar na produção por encomenda, um projeto de uma construção civil. As máquinas, equipamentos, né, giram em torno, o prédio vai sendo levantado naquele lugar, ele não se move, né? São máquinas, equipamentos que se movem ao redor. Um confeiteiro, mesma coisa, vai montar o bolo, né, ele se move ao redor do produto, né, usa máquinas, equipamentos, enfim, ao redor. A produção de um navio, a produção de um avião, a produção de um trem, mesma coisa, né, o produto fica estanque, máquinas, equipamentos, pessoas se movimentam ao redor do produto. Então, essa relação entre o sistema de produção e encomenda com o arranjo físico próprio desse tipo de produção. A produção em lotes, né, cada lote em específico, né, vai necessitar, então, um arranjo especial, sequencial, de máquinas, pessoas e equipamentos para cada lote em específico. Tá? Então, digamos, uma empresa de vestuário está produzindo um lote de camisetas, tem uma outra linha de produção produzindo um lote de calças, um outro lote
outra uma linha de produção produzindo um lote de bolsas, por exemplo. Né? Cada sequência de máquinas, pessoas e equipamentos são arranjados na sequência necessária para produzir aquele lote. E na produção contínua, o layout, o arranjo físico, né, é totalmente ao contrário do encomenda. Né? Esse não encomenda a produção, né? O produto fica fixo e que se movimenta são máquinas, pessoas, equipamentos. Na produção contínua é o contrário. É o produto que se movimenta ao longo da linha de produção e as máquinas, equipamentos, as pessoas ficam fixas, né, no seu posto. Então vai ser sequencial, etapa por etapa, o produto vai se deslocando até chegar pronto no final da linha de produção. Então essa relação muito importante aí entre cada um dos tipos, né, de sistema de produção com relação ao seu arranjo físico, tá? O seu layout. Então, como a gente viu, destaco, cada sistema de produção tem características próprias que requer um layout muito adequado àquele sistema em específico, tá? Muita atenção, então, à relação sistema-arranjo físico, tá? Está diretamente ligado um ao outro. Vimos também durante as nossas aulas o tema do PCP, né, ou PPCP, Programação, Planejamento e Controle da Produção, ou simplesmente, né, Programação e Controle da Produção. Ele tem 4 fases básicas. Dessas 4 fases, projeto, coleta, planejamento e controle da produção, vamos destacar aqui o item projeto de produção. Tá? Dentre esses 4, o projeto de produção é o inicial, é o que dá o start, né? Todos os demais só acontecem porque houve esse projeto de produção. Né? Então, o projeto de produção acontece quando? Tem um pedido, e a empresa, então o PCP, vai programar, né, aquilo que é necessário a dar conta de realizar aquela produção em virtude de um determinado pedido. Então, a fase 2, a 3 e a 4 depende de acontecer essa primeira fase. Tá? Então, características dessa primeira fase. Então, as especificações técnicas acontecem nessa fase 1 do projeto de produção, que a gente está destacando aqui na nossa revisão em especial. Tá? Então, quais são esses aspectos fundamentais no projeto de produção? 3 deles. Máquinas e equipamentos. Então, chegou um pedido, temos lá, né, uma gama de 6 produtos, digamos. O produto A, B, C, D, E, F. O pedido foi o pedido do produto F. Quais são as máquinas e equipamentos necessários a esse produto, determinado na fase projeto? Quais são as pessoas, ou equipe, né, necessária para realizar aquela produção? Né? Então, o pessoal disponível, a mão de obra disponível é determinado na fase do projeto. E os materiais necessários, ou seja, as matérias-primas necessárias à execução desse projeto de produção, dessa produção que vai, então, estar programada e acontecer. Então, são 3 elementos para a fase do projeto de produção. Pessoal, até aqui, como é que está para vocês? A gente falou ali dos sistemas de produção, relação com layout, né? Falamos tranquilo ali da função compras. Tranquilo? Muito bem. Muito bem, gente. Então, está tranquilo para vocês. Vamos adiante na nossa revisão. Vimos também métodos de controle de estoque. Entre esses métodos, né, nós tínhamos ali o sistema de máximos e mínimos. No sistema de máximos e mínimos, a gente tem estoque mínimo, representado pela sigla EMIN ou S, né, porque o estoque mínimo é a mesma coisa que estoque de segurança. E a gente tem o estoque máximo, né, ambos têm as suas fórmulas próprias, que determinam um limite mínimo e máximo do material no estoque, né? E, claro, a flutuação desse material entre esses 2 limites. Tá? Estoque mínimo, então, como estoque de segurança, representa a quantidade mínima que essa empresa deve ter no estoque daquele material para que ela possa garantir, né,
o fluxo do processo produtivo, cobrindo ali algum eventual atraso, né, ou aumento da demanda. Então, uma quantidade para garantir, né, que não haverá algum tipo de falta de material. Esse é o estoque mínimo, é o estoque de segurança. A fórmula dele é dada por estoque de segurança, ou EMIN, né, igual ao consumo médio vezes o fator K, que é o fator de segurança. Vimos essa fórmula durante a aula, a gente viu o cálculo de exemplo, teve cálculos nos exercícios, né, da aula correspondente a esse tema. Estamos revendo aqui, então, a fórmula. Lembrando que o fator K, na empresa, né, na prática empresarial, é determinado pelo gestor do estoque, equipe de gestão, enfim. Nos nossos cálculos, o fator K é dado no exercício, tá? Então, estoque de segurança, ou estoque mínimo, é o consumo médio dos materiais, vezes esse fator. O estoque máximo, ou EMAX, né, pela sigla, vai ser a quantidade máxima do material no estoque. Claro que essa ideia de ter um estoque máximo é para evitar, então, que haja excessivo valor financeiro, né, empenhado em estoque. Então, para cada material existente no estoque, né, é ideal que se tenha esses limites de estoque máximo e mínimo, né, porque o estoque mínimo vai garantir que eu tenha um fluxo garantido, né, de alimento ao cliente, enfim, por não ter, né, eventuais faltas de material, porque o estoque de segurança vai me garantir isso. E estoque máximo também uma garantia, né, de não empenhar em excesso recursos financeiros no estoque, a fim de não comprometer as finanças da empresa, né, o seu fluxo de caixa. Então, se não houvesse um estoque máximo, né, a empresa começaria, então, a estocar material, daqui a pouco tem um monte, né, de recurso financeiro em estoque parado lá, né, sem movimentação. Então, foi dinheiro que foi empenhado no estoque, mas não tem movimento. Então, esse estoque máximo também visa essa garantia. Tá? A fórmula do estoque máximo, a gente também viu durante as nossas aulas, a gente teve cálculo de exemplo, a gente fez exercícios na segunda parte dessa aula sobre o estoque máximo. Estoque máximo é o consumo médio mais o estoque de segurança, né? Estoque de segurança foi a fórmula anterior, tá? Esse aqui não tem fator, né? É só somar o consumo médio pelo estoque de segurança. Muito bem. Estoque máximo, estoque mínimo. Tranquilo, gente? Alguém com alguma dúvida? Alguma pergunta? Ainda não tenho dúvida. Certo. O João colocou tranquilo no chat. Legal, João. O Matheus também, Natália. Legal. Muito bem. Então vamos agora ao tempo de reposição. A Juliana também colocou tudo certo no chat. Legal, Juliana. Então, tempo de reposição é um conceito importante também, porque, né, ele visa determinar para cada tipo de material que a empresa tem no estoque, né, e para cada fornecedor, né, daqueles determinados materiais, qual é o tempo médio ali, né, de reposição de cada um desses materiais. Então, vamos imaginar uma indústria, né? Tem parafuso, arruela, né, porca, chapa metálica, enfim, uma série de materiais. Quanto tempo leva cada fornecedor daqueles diferentes materiais para colocar esse material dentro da empresa, caso haja necessidade? Então, esse é um tempo que a empresa deve ter, né? Deve fazer a apuração desses dados, fazer esse controle, porque quando ela precisar fazer uma compra, né, ela tem que saber quanto tempo vai levar, justamente para, né, conseguir manter o fluxo do seu processo produtivo, escolher entre um fornecedor e outro, a dependendo da emergência e da necessidade que ela tem. Se ela não tem esses dados, problemas pela frente. Por quê? Se eu nem sei quanto tempo cada fornecedor leva, vou comprar de qualquer um, né, talvez escolhendo outros parâmetros, né, e daqui a pouco é o mais barato, mas leva 60 dias para entregar, e eu precisava para daqui a 15. Né? Então, se eu não tenho esses dados apurados, a tendência é que, né, eu venha a sofrer esses impactos negativos. Então, é muito importante tempo de reposição, que é o tempo que vai ocorrer entre a necessidade de material, né, transcorrido, então,
o processo de compra até a chegada desse material na empresa. Esse é o tempo de reposição, isso é importante para cada material que a empresa tem no seu estoque, né? Tem essa apuração, essa medida de cada um dos fornecedores. Ele é importante para quê? Cálculo do ponto de pedido, né? Então, nosso ponto de pedido foi outra fórmula que a gente viu durante as nossas aulas, né? O ponto de pedido, ele não determina a quantidade a ser comprada, né? Isso ficou já bem claro durante as nossas aulas, inclusive o ponto de pedido fez parte do trabalho disciplinar de vocês, né? O ponto de pedido não é a quantidade a ser comprada. O ponto de pedido é o limite que é alcançado dentro do estoque vai indicar que eu devo fazer uma nova compra. Certo? Então, vamos imaginar um material, eu tenho 10 mil peças desse material no estoque. E que o ponto de pedido desse material é 2 mil peças. Então, tenho 10 mil, estou consumindo. Estou gastando no processo produtivo. Tinha 10 mil, caiu para 8, caiu para 6, caiu para 4, caiu para 3, caiu para 2. Quando chegou em 2, é o meu ponto de pedido. Eu vou pedir mais material, ou seja, eu vou comprar, né, eu vou repor esse estoque. Então, ponto de pedido, no exemplo aqui, 2 mil, não é a quantidade que eu vou comprar, é o ponto em que chegou, o nível, chegou no estoque, e indica que eu tenho que comprar mais material para chegar de novo a ter aquele estoque que tinha antes. Tá? Fórmula do ponto de pedido, PP, vai ser igual então ao nosso consumo médio, vezes o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Então, o ponto de pedido, ele considera, né, a média de consumo, o tempo que leva cada fornecedor para entregar o material, mais o estoque, né, de segurança que eu preciso ter, para que no prazo, né, até ser entregue, eu ainda tenha material, né, no estoque o suficiente. Então, o ponto de pedido vai me indicar esse momento específico, né, em que a reposição deve acontecer. Tá? Um exemplo de cálculo, nós temos aqui um determinado material com consumo médio de 120 unidades por dia. O fornecedor desse material leva 24 dias para entregar. E o estoque de segurança é de 60 unidades. Então, qual o nível, ou qual o número, né, que atingido no estoque vai determinar, agora é hora de comprar mais. É através do ponto de pedido, então. Consumo médio 120, vezes 24 tempo de reposição, multiplica os dois, 2.880, mais agora o estoque de segurança 60. Chegamos a um ponto de pedido de 2.940 unidades. Então, quando chegar nesse nível, nessa quantidade, o estoque está sendo consumido, está descendo, chegou em 2.940, opa, agora é hora de comprar mais. Tá? Ponto de pedido é um número em quantidade que determina o momento de comprar mais. Ponto de pedido não determina qual é a quantidade, certo? A comprar, mas o momento de fazer a compra. Tá? Entendido isso, gente, sobre ponto de pedido? Então a quantidade. Desculpa. Então a quantidade seria a quantidade que a gente teria no estoque antes de estar nesse mínimo. O ponto de pedido é o nível. Tá? Sim, então, mas imagina um nível de material lá, né? 10 mil peças, e tu está usando. Aí caiu de 10 para 6, caiu de 10 para 9, caiu de 9 para 5, caiu de 5 para 3, e de 3 chegou em 2.940. Nesse momento, tu vais comprar mais material para voltar a ter o estoque no nível que tu precisa. Certo? Tá, então esse é o nível que é o número mágico, comprar, vai então, indicar quando tu vai comprar mais, não a quantidade que tu vai comprar. Vai indicar quando, é o momento, é o quando só. Sim. Tá? Não, eu só entendi. Eu tô querendo especificar que, então, a quantidade que a gente tem que comprar é o que falta para fechar naquele nível que a gente tinha antes. Isso. Provavelmente para atingir o teu estoque máximo, né? Para te repor aquele teu estoque ideal. Ok, entendi. Certo? Obrigada. Nada. Muito bem, importante você participar, né? Façam que nem a Cláudia, tem uma dúvida, pergunta, ou manda pelo chat, né? Ou faz a pergunta ao vivo. As perguntas de vocês são sempre, sempre muito importantes.
Tranquilo, gente? Alguém mais? Sor, Sim. tem um colega que mandou mensagem no grupo Jefferson, da quarta chamada, eu acho. Ele disse que não vai olhar a aula porque deu problema familiar. E não vai conseguir olhar, tá? Certo, obrigado por avisar, Natiele. Tá bem, Sor? A Duda colocou tranquilo no chat. Legal, Duda, obrigado. O Matheus também colocou tranquilo. Obrigado, Matheus. Certo, gente. Então, tendo mais nenhuma outra pergunta, vamos adiante aqui. A Adriana também colocou tranquilo. Obrigado, Adriana. Um outro elemento aí das nossas aulas foi lá o gráfico dente de serra, que é, então, um indicador visual, né, de como acontece o processo de consumo e de reposição. A gente viu ali 3 modelos, né, de processo de consumo e reposição, e o gráfico demonstra bem claramente, né, o que acontece com os momentos de consumo e reposição de cada um dos tipos de materiais possíveis, tá? Claro que a gente vai ter ali, né, algumas empresas que vão se enquadrar no modelo, outras empresas vão se enquadrar no outro, dependendo do setor de atuação, dos materiais, né, que utiliza, né, se é uma empresa de serviço, se é uma empresa de tecnologia, se é uma indústria, se é um comércio, tudo depende, né, mas vai trazer essas características aí possíveis para os materiais. Às vezes, numa empresa do mesmo setor, né, mas diferentes materiais podem se comportar no estoque de forma diferente também, né? Então, são os modelos básicos, né, de reposição e consumo, tá? Então, o primeiro modelo básico de reposição e consumo é a reposição imediata e consumo gradativo. Nesse caso, aí, a empresa compra todo o lote de reposição de uma única vez, né, e como se dá de forma gradativa ao longo do tempo. Então, o gráfico demonstra isso. Nosso gráfico aqui, a gente tem o eixo da quantidade, tá, verticalmente, e horizontalmente a gente tem o eixo do tempo. Então, quando a gente olha aqui a linha azul, nós estamos vendo a reposição imediata, ou seja, aquele momento, naquele tempo em específico, tá, a empresa fez toda a compra, né, e repôs todo o seu estoque. Então, chegou lá no seu ponto de pedido, né, fez a compra e o material chegou, né, chegou no estoque máximo aqui, repondo tudo de uma vez só, reposição imediata. Mas ela vai consumindo esse material conforme o processo produtivo vai acontecendo ao longo dos dias ou semanas, né? Então, passou uma semana, diminuiu um pouquinho, né, o estoque, né, mais uma semana foi diminuindo, terceira semana, quarta semana, passou um mês e meio, 2, e voltou de novo aquele estoque. E aí vem uma nova compra, uma nova reposição imediata, né? Vai consumindo ao longo do tempo. Então, essa é uma característica possível, né, dos diferentes materiais aí nas empresas, né? Pode comprar o material e ter a reposição toda num único momento, depois vir consumindo ao longo das semanas, dias, meses, até que haja uma nova reposição, tá? Então, a primeira curva aí, gráfico dente de serra com reposição imediata e o consumo gradativo, tá? Vai depender do material, né? Vai depender do tipo de empresa e da relação que essa empresa tem, claro, né, com seu fornecedor, e também do ritmo de consumo, né, dentro do seu processo produtivo. Tá? Nosso segundo tipo é reposição gradativa e consumo gradativo. Tá? Então, claro, né, o ritmo de compra se dá ao longo do tempo e o consumo também se dá ao longo do tempo. Então, a gente vai ter ritmos distintos, sendo que, nesse caso, o ritmo de reposição ele tem que ser maior, né, do que o ritmo de consumo, para não haver falta de material. Tá? Então, o que acontece? A empresa vai comprando ao longo do tempo, né, e vai repondo seu material. Né? Então, passou 3 dias, chegou um material, passou mais uma semana, chegou mais um pouquinho de material, e vai passando os dias e as semanas, e a empresa vai repondo seu estoque, até chegar ao limite, né, do máximo, estoque máximo, e ela para de fazer a compra. E o consumo sim, né? Então, a empresa vai consumindo aquele material até que ele chegue no seu limite mínimo, e, de novo, uma reposição gradativa, fazendo compras, né,
ao longo dos dias, das semanas, vai repondo seu estoque. Isso se dá, assim, ao longo do tempo. Sempre a atenção especial de que a reposição deve se dar sempre num ritmo, né, um pouquinho maior do que o consumo, justamente para não haver faltas, né, de materiais. Tá? Claro, de novo, depende das características, do setor de atuação de cada empresa, depende, né, do material, da relação, né, com o fornecedor e, claro, né, como é que é esse processo produtivo, como é que acontece o consumo do material dentro da empresa. Tá? Mas é uma possibilidade de acontecer com diferentes materiais, né, esse tipo de consumo e reposição. E o terceiro e último é a nossa reposição gradativa e consumo imediato. Essa é oposta ao primeiro gráfico que a gente viu, né? Vejam que, inclusive, o gráfico resultante é invertido aqui, né? Nesse caso, reposição e o consumo, né, vão estar invertidas em relação ao nosso primeiro gráfico, inverte o dente de serra, tá? Então, a reposição ela vai se dar ao longo dos dias, das semanas, né, vão sendo feitas as compras, vai aumentando a quantidade em estoque até chegar ao estoque máximo. E aí o material, então, é consumido, né, num único instante dentro do processo produtivo, e aí é uma nova compra, né, ao longo do tempo, e aí o consumo imediato de novo. Tá? Então, são os três tipos básicos de formas de reposição e consumo dentro dos processos organizacionais da gestão dos estoques. Dúvidas, perguntas sobre esses três tipos de gráficos de reposição e consumo? Luciano, Sim, pode falar. eu só não entendi mais ou menos esse consumo imediato. Tipo assim, eu tenho, vamos supor assim, 10 mil botões. Eles são consumidos tudo de uma vez só, seria isso? Então vamos pensar assim, ó, que para te executar um serviço, tu precisa ter todos os materiais, tá? Então eu vou comprando os materiais e eu vou fazendo essa reposição gradativa, até que chega um momento que eu tenho todos os materiais. Ela executa o serviço e consumir todos aqueles materiais que eu comprei para executar aquele serviço. Então, isso se adequa bem a uma prestação de serviço, por exemplo. Né? Eu sou um Sim, pintor. entendi. Né? Aí eu preciso comprar tinta, eu preciso comprar lixa, eu preciso comprar, né, todos os materiais, enfim, para fazer o processo de pintura. Então, eu estou comprando, né? Um dia, 2, 3, 4, 5, comprei, tem tudo. Lá no quarto dia tem todos os materiais. Aí vou lá e executo o serviço, ou seja, consumir todo o material na execução desse serviço. Num projeto também é a mesma coisa, né? Então eu tenho um projeto, um determinado produto, e aí os materiais para fazer o projeto daquele produto estão chegando. Chegou todos os materiais, eu consigo fazer todo o produto de uma única vez, ou seja, eu vou consumir todo aquele material do projeto naquele momento. Consegui te atender a tua dúvida, Matheus? Sim, entendi agora. Obrigado. Certo. Ô, professor, eu Sim. tenho uma dúvida de como fazer esses gráficos. Como começar e qual é aonde tem que ficar cada item? Assim, como fazer o gráfico, qual ferramenta utilizar para fazer o gráfico? Não, como o procedimento de colocar os dados dentro do gráfico. Tá. Esse gráfico tu pode gerar direto dentro do Excel. Às vezes o próprio sistema da empresa já te auxilia a fazer esse gráfico, tá? Então, claro que ele é individual por tipo de matéria-prima. Então, vamos imaginar aqui que a gente está fazendo o controle do consumo de um tecido, tá? Uhum. Um tecido lá, uma composição de poliéster com algodão, né? Numa determinada coloração e trama de fio, tá? Sim. Aí eu tenho esse material no meu estoque em uma determinada quantidade. Digamos que eu comecei lá com o máximo, tá? Eu tenho tudo lá, tenho 10 mil metros daquele tecido. E aí eu vou fazer todos os cortes para fazer a costura lá de uma camiseta, né? Um lote de camisetas. E consumo tudo de uma vez só. Então, esse controle é feito através do processo de gestão de controle de estoque da empresa. Eu tenho lá um número dentro do meu estoque, né? Esses 10 mil metros daquele tecido. Ele vai sendo consumido ao longo do tempo, ou seja, ele sai do meu estoque, vai para a produção. Tem 10 mil metros de tecido, saiu 8 mil. Então,
eu já tenho, né, um momento diferente, ou seja, caiu, né, a quantidade. Isso lógico dentro do sistema, né? Então o sistema já está me mostrando, né, essa queda. Como é que eu faço isso? Ou o sistema já automaticamente gerar esse gráfico, ou eu posso coletar esses dados, jogar numa planilha de Excel, né, uma lista de consumo, né, por tempo. Então, no primeiro dia consumiu 1.000 metros, no segundo dia consumiu 2.000 metros, no terceiro dia consumiu 4.000 metros. Tem duas colunas, né? Eu gero um gráfico no Excel, né, quantidade e tempo, e ele pode ser um gráfico como esse aqui, né, em linhas de tendência, pode ser em barras, e pode ser, enfim, um modelo de gráfico que escolher. Mas tem como fazer tranquilamente pelo Excel ou pelo próprio gráfico do sistema de gestão de estoque da empresa. Tá? A gente teria, se fosse fazer pelo Excel, a gente teria que ter uma aula específica de Excel aí, né, para gerar, enfim, esses gráficos aí. Seria bem bacana de fazer. Mas não é o nosso objeto aí de estudo dessa disciplina, né? Até recomendo, ó, a escola tem aí um curso de Excel bem bacana aí. Não é o caso de onde ficar no Excel. O meu problema o meu problema. A minha dúvida é como juntar e botar as coisas em devido lugar para ficar o gráfico como deveria ficar. Como é que tu vai saber que aquela quantidade tem que estar naquele canto, aquela outra está no outro canto, para que junte, entendeu? Esse é o problema que eu tenho. É quando montar o gráfico, quando botar os dados, não é a plataforma de como é que vai ser o gráfico, é ondulado, se é isso, é aquilo. É os dados que tem que botar durante no gráfico para poder ver aonde está erro, onde está aumentando, onde está diminuindo. É esse que é o problema para mim, é saber onde cada coisa vai ter que estar no gráfico. Eu não entendi bem exatamente qual é a tua dúvida, mas, como eu disse, o gráfico depende dos dados. Sim, Isso mas sabe que tu vai dia botar os dados, se tu botar em qualquer lugar, pode ele fazer diferente, entendeu? Dar outro resultado. Sim, por isso eu estava usando o exemplo do Excel, né? O Excel tu faz isso nele tranquilamente com duas colunas. A quantidade consumida e o momento que aconteceu cada consumo, que é exatamente o resultado desse gráfico, né? Nós temos aqui uma coluna de quantidade e uma coluna de tempo. Cada tempo corresponde a uma quantidade. Então, tu tem um cruzamento de dados, né? Que vai gerar, então, os pontos de contato aqui da curva, né? Então, uma pena a gente não estar numa aula com um quadro, né, em branco. Eu poderia montar um gráfico do zero para te mostrar. Mas olha essa coluna da quantidade. Tá vendo essa coluna da quantidade aqui? É que tá no telefone ela fica muito pequenininha. É que não dá para ir no computador, porque o computador tá ligado com outra tomada que tá dando curto. Mas o eixo da quantidade, ele começa no zero. E conforme ele vai aumentando... Eu aumentei aqui o negócio agora para ver. Né? E aí o tempo também vai transcorrendo, né? Então, para cada quantidade eu tenho um tempo. Então, cada pontinho que vai surgindo entre quantidade e tempo forma essa reta inclinada. O que nos leva, né, à geometria básica, ou seja, diferentes pontos, né, distribuídos no espaço e no tempo, vão gerar uma linha, uma reta, que é lá a nossa geometria básica, né? Então, é o que acontece aqui nesse gráfico. Diferentes pontos formam uma reta. Então, é um ponto de quantidade, um ponto de quantidade, um ponto de tempo que vai distribuir isso, tá? Mas aí lá no Excel, isso a gente consegue fazer esse gráfico aí lindamente, né? Uma coluna de quantidade e uma coluna indicando qual foi o momento que aconteceu o consumo daquela quantidade. Ele faz esse gráfico aí bem tranquilo. Certo? Certo. Muito bem. Acurácia foi um outro tema aí extremamente importante, né, que a gente viu na nossa disciplina. A acurácia, para qualquer estoque, né, é imprescindível, porque ele determina o quão eficiente é a gestão
dos estoques. Se a gente não faz acurácia, a gente não está olhando, né, para um ponto estratégico na gestão de estoque. Então, a acurácia vai determinar a quantidade em número de peças, né, enfim, que a gente tem no estoque, e a comparação, né, com essa quantidade que está no estoque frente àquilo que foi registrado na entrada, que está no sistema, no lógico. E claro, como a gente sabe, já viu durante a disciplina, cada quantidade reflete um custo. Cada material, né, custou um valor financeiro para a empresa. Então a gente tem uma acurácia que é física e tem uma acurácia que é financeira. Certo? Acurácia, então, a ideal é 100%, ou seja, a gente fez o registro no sistema de entrada de 100 peças. Quantas peças tem que ter lá no estoque? As mesmas 100. Então, eu tenho uma acurácia de 100%. Essas 100 peças custaram R$2 cada uma. Então, entraram R$200 no estoque, referente a essas 100 peças. Quantos reais tem que ter no estoque? R$200. Que custaram R$2, né? E tem que ter lá 100 peças, então tem que ter R$200. Mas, nem sempre isso acontece, né? Então, entrou 100 peças, R$2 cada uma, tem que ter 100 peças, R$200 no estoque. Mas aí eu vou contar o meu estoque, em vez de ter 100, tem 98. Alguma coisa aconteceu. Uma peça foi desperdiçada, algum dano aconteceu no transporte, uma má conservação, e esse material se perdeu. Qual vai ser a minha acurácia? Menos de 100%, com certeza. Tinha 100, agora tem 98. Acurácia de 98%. Tinha 100 peças, 98. Tinha R$200, agora tem 196. Se muito não me engano aí, meu cálculo não estiver errado. Tá? Mas vai ter menos dinheiro do que deveria ter. Então, a acurácia é um tipo de indicador que meta é 100%. A busca constante de aproximar a acurácia física e a acurácia financeira do 100%. Qualquer valor distante do 100% de acurácia indica uma melhoria a ser feita. A empresa deve buscar e correr atrás para ajustar essa diferença. Quanto maior for a diferença, maior é a perda em quantidade e maior é a perda financeira que essa empresa está tendo no estoque. Claro que a gente deve medir a acurácia, né? A gente pode medir a acurácia geral de todo o estoque, a gente pode medir a acurácia por conjunto de materiais ou por cada material em específico. Depende de como o gestor de estoque trabalhar essa questão da acurácia. Tá? Então, a nossa acurácia física se dá em relação à quantidade. Quantidade, número de peças, né? Ou número de metros, né? Enfim, a unidade que for, mas em quantidade que se mede. Então, a acurácia física vai ser o número de itens contados efetivamente lá dentro do estoque. A gente vai lá no xerifado da empresa e conta as peças que tem lá. E divide pelo número de itens listados, ou seja, quanto deveria estar no sistema. Tá? Então, faço os contados dividido pelo número de itens desse material que deveria existir de fato, conforme está o registro no sistema. Tá? Então, o nosso exemplo é uma empresa que fez lá o seu inventário de estoque. No sistema, né, diz 350 peças ao custo de R$22. Totaliza R$7.700, né? 350 vezes 22, 7.700. Foi-se contar, então, o estoque dessas peças. O sistema dizia 350, mas, contando, lá no estoque tem 259. Não tem as 350. Essas 259 vão representar, então, financeiramente, 5.698, né? Que é o custo 22 vezes aquilo que de fato tem nas 259 peças. A pergunta aqui é, qual é o percentual da acurácia física, ou seja, o percentual das quantidades de acurácia. Então, os itens contados, 259, dividido pelo o número desse item no sistema, 350. Então, 350 é o que deveria ter, o que de fato tem 259. De um pelo outro, dá um índice, 0,74. Para transformar isso para percentual, a gente multiplica por 100, né? Então, vezes 100 vai dar, então, 74% em relação à quantidade. Porque a acurácia física, repito, a acurácia física é em relação à quantidade, número de peças. Tá?
Dúvidas em relação à acurácia física? Não, senhor, tudo certo. Legal. O Matheus também colocou tranquilo no chat. A Adriana também colocou tranquilo no chat. Muito bem. Nós temos a acurácia financeira. Então, como a gente já viu, a acurácia física é a quantidade de itens. A acurácia financeira é o valor financeiro. Então, atenção às palavras. Quantidade, acurácia física. Valor, acurácia financeira. É o valor financeiro. Então, a acurácia financeira é o valor financeiro do item contado, dividido pelo valor financeiro do item que deveria, né, estar no sistema. O mesmo exemplo, o valor financeiro no sistema 7.700 e o valor contado no estoque, o valor financeiro 5.698. Dividir um pelo outro, né, o valor financeiro contado pelo valor financeiro no sistema, dá o 0,74, vezes 100 para transformar para percentual, 74% em relação ao valor financeiro. Muita atenção em relação a isso, tá, gente? Financeiro em relação ao financeiro, quantidade em relação à quantidade. Então, eventualmente, né, vocês já fizeram aí atividades avaliativas, a gente fez exercícios durante as aulas, e a pergunta sempre se relaciona, né, ou ao financeiro ou à quantidade. E eventuais alternativas, né, vão estar relacionadas a isso, né? Posso ter o mesmo percentual, 74 financeiro, 74 quantidade. Qual a resposta certa? Bom, se a pergunta aqui é sobre o financeiro, não posso colocar 74% da quantidade, porque não é do financeiro, tá? Atenção a isso. O Ju levantou a mão, quer falar, Josi? Tu acabou de responder o que eu ia perguntar. Foi um transmimento. Foi um transmimento de pensação. Eu acho, só. Tô olhando muito Chapolin. Viu? É a conexão, ó. Conexão né? Não é nem conexão de internet. Mas tá tão frio que a colega tá descoberta no negócio. Ai, meu Deus. É o ar polar. De frio. É o ar polar. Mas tá minha bom, gordura né? não é de boa qualidade. Ela não me esquenta. O importante é não sentir frio. Não, só falta Mateus... agora a xícara do lado só. Mas até agora eu tava com um chazinho quente. Você tava tomando um chá quente também. É isso aí. Matheus, pra mim tá aparecendo aqui que tu tá com a mão levantada. Não sei se é de antes ou levantou novamente. Não, mesma coisa, tu já respondeu. Tá, tranquilo, Matheus. Obrigado. Uma pergunta, professor. Sim. A acurácia financeira, ela tem uma... Como é que eu vou dizer? A acurácia financeira pode, se ela for muito baixa, ela pode prejudicar a empresa, é isso? Qualquer acurácia abaixo de 100% é um problema. É, né? Seja financeira ou seja a física. A física por quê? Bom, se eu deveria ter 100 e tenho 98, eu tenho um problema de acurácia ali, né? Por falta de material. Ou seja, se faltar esse material, o que vai acontecer com o processo produtivo? Eu vou produzir menos, né? E financeiramente, eu estou tendo um problema, né? Estou perdendo dinheiro na empresa, né? Então, deveria ter lá, sei lá, a gente está falando só de um material, mas imagina que tem empresas que têm estoque de milhões de reais. Imagina se eu tenho uma perda de 26% do estoque de milhões. É uma perda pesada, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Então, a acurácia é de 74. Qual é a perda? 26, né? Para 100% falta 26, tá? Então, os dois casos são prejudiciais, né? Na quantidade, em função do fluxo de produção, que vai ser rompido ou vai faltar material, e na financeira, porque é um rombo, né? Na contabilidade da empresa, né? Está perdendo dinheiro aqui, tem que fechar essa torneira, né? Ok. Certo? Então, sempre vai ser importante para a empresa buscar como meta uma acurácia de 100%
é o ideal, né? Ter essa meta aí, tá? Tanto Mas pra quantidade, é difícil uma financeira. empresa manter um 100%, né? É difícil, mas é aquela filosofia, né? Lá do sistema operativo de produção, né? Melhoria contínua, né? Então, pode ser até impossível de chegar no 100%, mas a gente vai correr atrás, né? Ah, sim. Vai chegar em 99,5, 99,8, mas vai continuar tentando 100% sempre. Pode ser que em alguns momentos consiga, outros não, mas a busca é sempre essa, tá? Sim. Uma tentativa constante. Certo, legal, obrigado pela pergunta. De nada. Muito bem, gente. Vamos aos nossos métodos de avaliação de estoque. A gente viu eles durante as nossas aulas. Esses métodos, todos eles, né? A gente viu o conceito, a gente viu o exemplo de cálculo de um deles. Inclusive o método PEPS, né? Foi um método aí em especial, porque vocês fizeram o cálculo do método PEPS também no trabalho disciplinar, tá? Mas, dentre os 4 métodos, eu vou destacar um em especial para a nossa revisão, para a nossa preparação, então, para a prova da quinta-feira, que é o método de avaliação pelo custo de reposição. Tá? Qual é a característica dele? E é isso que a gente está revisando aqui em especial, é o reflexo desse método na avaliação do estoque, na avaliação financeira. A gente viu que cada método, né, vai, então, fazer uma forma de avaliação da saída, o que altera o saldo, né, financeiro do estoque. Cada método tem essas características. O custo de reposição tem essa característica própria. O que acontece no custo de reposição? O valor financeiro do estoque fica sempre atualizado em relação ao mercado. Vocês vão lembrar ali da nossa aula sobre o custo de reposição que sempre se atribui um percentual correspondente à última entrada, né, do material na valorização da saída do estoque, o que faz com que o saldo fique sempre mais aproximado, mais atualizado em relação ao mercado. A gente sempre tem ali um percentual de reposição atualizando o estoque. Tá? Claro que aquele percentual de custo de reposição dos nossos exercícios ali que a gente viu na aula, foi dado, né, pelo exercício, mas lá na empresa, né, isso é apurado pelo gestor do estoque, pela equipe de gestão de estoque, pela estratégia do estoque. Mas o conceito aqui é importantíssimo, para a gente não esquecer, é que esse método, custo de reposição, tem um reflexo no estoque. É fazer com que o estoque seja sempre financeiramente atualizado em relação ao mercado. Tranquilo isso, gente? Ninguém vai esquecer? Tranquilo. Legal, tranquilo. Muito bem. Tranquilo, mas não podemos dizer que não podemos esquecer. Depois vamos estudar bastante isso aí para não esquecer, né? A Adriana colocou ele tranquilo, não vamos esquecer. Isso aí, Adriana. Foco na memória. Então, gente, a nossa ideia agora é fazer o nosso intervalo, né? 15 minutinhos aí para um lanche, né? Comer alguma coisa. E na volta do intervalo a gente faz a nossa chamada. E na volta da chamada... Uma sopa, senhor, tá bom hoje, né? Uma sopinha, né? Uma sopinha para esquentar o corpo. Né? Tá friozinho, pedindo, né? Uma sopinha. Para quem gosta, né? Eu não sou da sopa. Só vai dizer Sor, que é não gosta de nutritivo uma sopa. sopinha. É nutritivo uma sopinha. É bom, né? Para quem gosta é bom. Mas eu não tô precisando, tô bem Pra mim, quentinha. Não sei é as que pra colegas, mim- mas eu não tô com frio. É que pra Eu tava com frio antes, agora eu não tô. mim sopa não é comida, né? Sopa é bebida. É líquido.
Não, bebida a gente bebe no copo, a sopa a gente só come, a gente come naqueles pratos fundos. Ó, o José também é do time, ele prefere algo com substância. É isso aí, né? A gente prefere algo De noite mais é suave. bom, colega, coisa leve, Isso, para não dar sonho pesadelo. muito bem, né? Inclusive no dia da prova, né? Uma comidinha leve, pode ser O uma pesadelo sopinha, vai né? ser grande. Pode ser uma sopinha O para não. pesadelo vai ser grande, pode deixar. Tá, gente? Então, 15 minutinhos. Meu aqui são quase 20 e 20. Vou colocar 20 e 35, pode ser? A gente volta do intervalo. Que horas? E aí, na volta do intervalo, a gente faz nossa chamada. Depois dos exercícios, a gente pretende fazer aí algo em torno entre 15 e 20 exercícios. Vai ser bastante. Mas, né, prometo para vocês que quem fizer todos os exercícios com muita atenção, muito cuidado, vai passar na prova. vai ter uma boa chance lá, né, na prova. Eu digo que vai ser uma chance porque depende bastante, né, do Já sei, individual de cada um também. vai passar com louvor, 10 pontos. É isso que eu desejo para vocês, com certeza, né? Se Você fizerem a parte de deseja, vocês, né? Mas a gente vai conseguir outras coisas, né? não, a parte de vocês, eu tenho certeza. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta, eu só fecho o microfone e a câmera. Tá. Eu repito aí, né? O recado de sempre que é: procurem não desconectar, que sempre causam, né? Na hora que a gente vai fazer a chamada, a pessoa desconectou, tá voltando para a conexão, às vezes já passou o seu nome na chamada, né? Fica preocupado ali com relação à falta. Então, se possível, né? O melhor, não desconecte, deixa conectado, e eu só abro o microfone e a câmera e a gente faz a nossa chamada na volta, tá? Até Tá daqui a bom. pouquinho, gente. A Até Josi daqui a vai pouquinho. tomar uma sopinha quente lá para esquentar aí. Sair debaixo do cobertor. Olha, acho que nem isso, mas tudo bem. Até Não me daqui a viu ainda, vocês não me viram o áudio do inverno. Só. É a jaquetão e uma coberta minha que eu tenho de braço. Ela é a melhor coberta do mundo. E me deixou no vácuo.